Vamos fazer a entrevista aqui no Manhã Bandeirantes. Capri, Sim. tem exatos 10 dias, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deu uma entrevista exclusiva aqui para a Rádio Bandeirantes, para o jornal Gente, trouxe para a gente uma das informações. Ele comentou um dos maiores problemas que São Paulo tem hoje, e é um problema que foi muito impulsionado pela pandemia, o crescimento de moradores de rua. É muito expressivo. Quem caminha pela região central de São Paulo, principalmente, dá de cara com essa situação. Muitos moradores de rua, muita gente ali na rua desabrigada, pedindo auxílio para comida, muitas crianças, muitas famílias completas. E o prefeito disse que uma das metas dele para 2022 era justamente lançar um programa de assistência social que ajudasse na construção de algumas casas de habitação, unidades habitacionais temporárias para esses moradores de rua. E isso já foi lançado, está numa... Esse é o tema da nossa entrevista agora com o Alexis Vargas, que é secretário executivo de projetos estratégicos da Secretaria de Governo, e é exatamente sobre esse projeto que a gente vai falar aqui, Alexis. Antes de tudo, bom dia para você, muito bem-vindo aqui na Rádio Bandeirantes e obrigada por falar conosco em plena véspera de Natal, viu? Bom dia, Bruna, bom dia, Capriotti, prazer estar aqui com vocês, bom dia a todos os ouvintes. Queria saber, então, Alexis, vamos pelo começo. Como é que vai funcionar esse programa? Aqui nós estamos falando em unidades que são temporárias. Qual que é a ideia da Prefeitura com essa parceria que pela primeira vez vai envolver a iniciativa privada? Como é que isso vai funcionar? Bruna, como você estava dizendo aí antes, a gente percebe aí que a pandemia agravou o problema das pessoas em situação de rua, né? Então, a Prefeitura está elaborando uma proposta, uma resposta bem mais robusta e inovadora para esse problema. A gente está implantando aqui na cidade o que no resto do mundo é conhecido como Housing First, que é moradia primeiro. A gente precisa primeiro oferecer moradia para tirar as pessoas da rua. E com isso a gente está, então, redesenhando toda a estratégia de oferta de acolhimento e moradia para as pessoas em situação de rua. E um dos pilares aqui, a gente tem uma colaboração da iniciativa privada. A iniciativa privada tem grande interesse em melhorar a situação da cidade, está disposta aí a participar das soluções. Então, a gente publicou aí agora um edital, está em consulta pública, para fazer uma PPP, uma parceria público-privada, para a construção de unidades voltadas à população de rua. A gente tem 2 lotes aí com várias unidades para serem construídas. E vamos falar um pouquinho, então, sobre essas unidades. Qual que é a ideia? Que tamanho que essas unidades vão ter? Onde é que elas vão ficar localizadas? Qual que é a distribuição que a Prefeitura pensa, pelo menos nesse primeiro momento, Alexis? São 2 lotes. O primeiro lote são 3 prédios na região central. São terrenos da Prefeitura. A empresa que ganhar aí a licitação, ela vai construir os 3 prédios. Construir e gerir, né? Ela faz a gestão predial, zeladoria, segurança, limpeza, durante 15 anos, aí 20 anos, cada lote tem um período diferente, para que ela recupere o investimento dela, né? Então a Prefeitura daí fica pagando pelo serviço durante muitos anos. É bom para nós e bom para eles que investem e ficam recebendo o retorno durante o tempo, né? Então, eles constroem 3 prédios no centro do primeiro lote. O segundo lote é o que a gente chama de vila. Ali serão 9 torres com tipos de moradia diferente. São 70%, a gente está fazendo unidades de 12 metros quadrados individuais. Né? Igual essas que estão tendo no mercado aí também, que tem muita procura hoje. Unidades individuais para a pessoa morar sozinha. E 30% são unidades maiores que são voltadas para as pessoas viverem em família ou em grupos. Então, com isso aí a gente tem uma oferta mais aderente ao público, né? Em vez de estar todo mundo só em centro de acolhimento, aqueles grandes alojamentos, a gente oferecer uma solução que a pessoa fique bem acolhida, que ela saia da rua. Em especial, Bruna, a gente está também preocupado com esse número grande de pessoas que provavelmente
chegaram às ruas nesse período. A gente vai ter o censo aí da população de rua no começo do ano, saindo o resultado, né? Ele já está sendo feito. O resultado vai ser divulgado aí no começo do ano. E a gente precisa tirar essas pessoas rápido da rua, né? A gente precisa ter uma resposta rápida da prefeitura para que os problemas não vão se tornando cada vez mais crônicos e mais complexos, né? A pessoa fica muito tempo na rua, ela já vai tendo cada vez mais dificuldade de retomar uma vida autônoma, com a capacidade de renda e trabalho, cada vez vai ficando mais difícil. Então a gente tem uma preocupação em ter uma solução bem rápida, tirar rapidamente as pessoas da rua. Agora, Alexis, só para a gente entender direitinho, não é, quem é que vai ser beneficiado por esse programa? O critério, né? O perfil, né? Não é? O perfil, o critério, o perfil das pessoas que vão poder utilizar esse serviço. Olha, a gente tem todo um cadastramento aí da população de rua, estamos melhorando isso também, a parte da abordagem, implantando um novo sistema, informatizando, requalificando aí as equipes, mudando metodologia de trabalho, para que a nossa base de dados seja ainda melhor. Mas a gente já tem a base de dados aí das pessoas que estão nas ruas, porque a gente tem equipes grandes de abordagem de rua que estão aí o tempo todo em contato com a população de rua. Então, a gente identificando que a pessoa é uma pessoa que está em situação de rua, ela é elegível para ir para o programa. Então, aí a gente vai selecionando as pessoas que querem, que aceitam, que têm condições, e vamos diferenciar também as pessoas pela renda e tempo na rua, que isso também é uma novidade. A gente não vai tratar todo mundo do mesmo jeito. Por quê? Tem gente que tem um pouco de renda e vai preferir, eu prefiro não dividir o banheiro, a cozinha, eu prefiro ter uma unidade com mais privacidade, eu posso pagar um pouco. E aí, com isso, ele vai enxergando que cada vez que ele melhora um pouco, ele vai ter uma condição também melhor de moradia. É uma estratégia aí, adotada, por exemplo, pela cidade de Paris. A gente estudou aí experiências internacionais, então a política do Housing First é uma política de sucesso em várias cidades do mundo, e fomos vendo também que estrutura dentro disso para distribuir a unidade, para segmentar a população e a oferta de moradia para eles, que seria mais adequada. E essa que a gente chama de escadinha, né? A gente tem unidades em que ele compartilha o banheiro com um número restrito de pessoas, outro com um número mais restrito e outro que ele tem um banheiro individual. E isso vai conforme aí a renda dele, o tempo dele na rua, a gente vai fazendo o enquadramento no tipo de unidade que a gente vai oferecer. Isso, então, para deixar bem claro, isso não é propriedade da pessoa, isso é propriedade da prefeitura, que vai servir como uma espécie de comodato, um aluguel aí para as pessoas. Exatamente. Tem unidades em que ele não tem que pagar para ficar. É claro que a gente está falando de uma população extremamente vulnerável, então não tem que pagar nada. E tem unidades em que ele tem que pagar um pouco, um aluguel subsidiado, mas a propriedade é da prefeitura. E essa população, né? Claro, a gente sabe que tem muita gente que vive hoje aí pelas ruas, pessoal que sobrevive nas ruas, né? E há também, Alexis, aquela população de rua que vive, por exemplo, na Cracolândia, né? Que é um pessoal talvez com um perfil ainda em situação de risco, mas um perfil diferente. Às vezes pessoas que têm uma doença, às vezes não têm doença, né? São dependentes químicos e que podem ser elegíveis para esse programa também, ou essa é uma outra situação? Para o público específico que está em uso abusivo de álcool e droga, a gente tem um serviço de acolhimento terapêutico, que a gente chama, tá? Chama SIAT, Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica. No SIATS, aí ele tem, junto ali, além dele ter o lugar para dormir, para tomar banho, lavar roupa e tal, ele tem um atendimento de saúde mental junto ali, o tempo todo. Então, aí sim temos serviço específico para eles. O SIAT tem 3 níveis. Tem o nível de atendimento de rua, o nível de atendimento próximo ali da cena de uso, que é ali da luz. Então, ali ele vai uma distância a pé,
ele pode voltar e depois, quando ele melhora mais, vai conquistando mais autonomia, capacidade de gerenciar trabalho, renda. Aí a gente passa ele para um outro equipamento, que é o SEAT-3, que daí já é mais distante, mais de 10 quilômetros da cena de uso, para que ele já vá perdendo contato com a vida do uso abusivo de álcool e droga. Então, daí é uma estratégia específica. Essa outra estratégia aqui é para a população de rua em geral. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes, nesta sexta-feira, com o secretário executivo de Projetos Estratégicos da Secretaria de Governo, Alexis Vargas, e eu estava vendo aqui que esses empreendimentos vão ter algumas coisas bem bacanas. Então tem, por exemplo, espaços ali de convivência, de atividades de trabalho, tem lavanderia coletiva, tem previsão também de um estacionamento para carrinhos, carroças, muitos catadores aí de material reciclado, por exemplo, não tem onde guardar esse equipamento de trabalho e por muitas vezes deixam de procurar um abrigo ou um outro espaço. Por isso, tem também os cachorros, né, Capri? A gente quase sempre vê morador de rua ali, sempre ao lado dele um cachorro, essa companhia animal, e eles deixam de ir para um outro abrigo, para um outro lar, para não deixar o animal, não deixar a carroça. Então tem esse cuidado, né, nessa nova estrutura, em pensar também no que essas pessoas carregam mesmo na rua. Agora, Alexis, na prática, fora esses detalhes aqui que eu dei, qual que é a diferença entre isso e um abrigo que hoje já existe na prefeitura? No atendimento em si ao morador de rua, algo muda? Muda bastante, Bruna. Você tocou num ponto muito, muito importante e que acho que é aí que está residindo a maior inovação aí que a prefeitura está fazendo agora. A gente sempre atendeu historicamente aqui na prefeitura de São Paulo as pessoas em situação de rua como se fossem todas iguais. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando de questão de gênero e idade. Estou falando de questão de tempo de rua, capacidade de gerar renda, autonomia. A gente oferece o mesmo tipo de vaga para elas, essencialmente, né? Que é a vaga em abrigo, os centros de acolhida. Os centros de acolhida hoje tem uma variedade grande de número de vagas, mas a gente tem centros de acolhida para 400 pessoas. Então você não pode nem chamar de quarto, né? Estamos falando de um galpão com beliches. E aí você fala, bom, mas para quem está na rua é muito melhor. Nem sempre. Eu vou falar uma coisa que muita gente não sabe. A gente tem vaga ociosa e pessoas recusando vaga. Aí você fala, nossa, mas por que isso? Exatamente porque ele prefere ficar na rua, na barraca dele, com o cachorro dele, com a carroça dele, do que ir para um centro de acolhida com um horário rígido, com dividir a estrutura com muita gente. Então, ele prefere ter mais a autonomia e a privacidade que ele tem na rua, às vezes é maior do que em alguns centros de acolhida. E a gente fazendo esse diagnóstico é que está fazendo um redesenho de que oferta a gente vai dar para essa população. Porque a gente quer dar uma oferta que tenha aderência, que eles queiram, eles prefiram ir para esse lugar do que ficar na rua. Então, e quando eu digo que tem vaga ociosa, é vaga ociosa para adulto solteiro, tá? Não estou dizendo que a gente tem vaga ociosa para todos os tipos. Então, a gente está fazendo agora, com o novo censo, um estudo de todos os... quando eu falo tipo, se é sozinho, se é família, se tem idoso, se tem criança, se é só casal, né, para definir os tipos de apartamento e de unidades que a gente vai oferecer. Então, a gente vai fazer todo um recorte a partir do censo, para quantos tipos de unidade a gente vai oferecer para cada um. Tipos em termos de tamanho e tipos também em termos de renda. Então, se a pessoa pode pagar um pouco, se ela pode pagar a própria comida, se ela vai precisar ter oferta de comida pela prefeitura. E com isso a gente vai compondo soluções diferentes, buscando sempre uma maior adesão da população. E por adesão, entenda, uma situação, a gente está oferecendo algo que para ela é melhor do que ficar na rua. E com isso a gente consegue tirar muito mais gente da rua, com certeza. Isso é o que a experiência internacional mostra para a gente aí dos estudos de caso que a gente fez. Alexis, qual é o número estimado de pessoas que podem ser atingidas por esse
projeto da prefeitura aí? Qual é o número de moradores de rua nesse grau de vulnerabilidade que serão impactadas por esse projeto? Olha, a gente pretende fazer uma abertura de 7.500 vagas durante essa gestão. Isso significa um volume muito alto de vagas, nunca feito antes em tão pouco tempo. E por que estamos fazendo tanta vaga? Porque a gente está redesenhando o modelo, é uma prioridade do prefeito Ricardo Nunes, e a prioridade número 1 dele é resolver a questão da população em situação de rua. Ele, inclusive, já falou para a gente, a prefeitura resolveu um problema tão histórico como vaga em creche, a gente conseguiu acabar com o filho em creche, agora a nossa prioridade aqui é a população de rua. A gente não pode conviver na cidade com uma situação dessa e a pandemia agravou tanto. Quero solução nova e não vai faltar aqui empenho de todos os órgãos da prefeitura. Então, ele chamou todos os secretários, a gente organiza ali a cooperação entre diversas secretarias para que isso ocorra, porque a gente tem que oferecer aí educação, é um público que tem uma escolaridade mais baixa que os demais públicos, então a gente tem que qualificar eles também para o trabalho, alocar em vagas. O programa Reencontro está estruturado em 3 eixos. Conexão, a gente conseguir conectar essa pessoa com o serviço público, com a sua família de origem, com uma capacidade de captar mais dados dela para que a gente possa atendê-la melhor, fazer uma abordagem, conhecer mais onde as pessoas ficam, por que elas estão na rua e poder entendê-la melhor. E muitas vezes ela precisa de uma ajuda para voltar ao convívio familiar, e essa ajuda será oferecida pela prefeitura. O segundo eixo é cuidado, e aí entra toda a política de moradia primeiro, aí que a gente está conversando especificamente hoje, mas entra também atendimento de saúde, de educação, entra a questão de zeladoria, por causa aí de limpeza das ruas, barracas, coleta seletiva, e entra depois o eixo de oportunidade, a gente gerar inclusão produtiva, oportunidade de trabalho e renda para essas pessoas. E aí temos estratégias para contratação das pessoas pelo setor privado, pelos próprios prestadores de serviço para o setor público, temos as frentes de trabalho, Programa Operação Trabalho e o POT. Estamos fazendo um redesenho amplo aí de todo esse conjunto de estratégias. No começo do ano aí a gente vai ter um detalhamento bem mais preciso de tudo isso que eu estou falando. Esse é um projeto que está sendo elaborado neste momento. Uma portaria do prefeito designou um grupo. Eu estou sobre a coordenação aí do grupo para elaborar essa proposta, junto com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Planejamento. A gente está fazendo junto isso, coordenando a ação com as demais secretarias para ter uma oferta de um programa bem inovador e bem robusto aí para a cidade. Perfeito. Alexis, já há o local definido para esse projeto? Onde vai ser construído esse projeto? Esse da PPP aqui, então, o primeiro lote são 3 prédios no centro, um na Liberdade, outro na República, outro próximo ali do Minhocão. São 3 imóveis da prefeitura que serão construídos esses prédios. São prédios já construídos ou que serão construídos? Não, que serão construídos. Serão construídos. A PPP inclui a empresa que ganha, ela vai construir o prédio. Certo. E o outro é um imóvel na região do Tatuapé, onde vai ser feita aí a Vila Reencontro, que a gente chama, que vai ter uma composição de diferentes tipos de unidade dentro de uma mesma vila. Sim. E para fechar aqui da minha parte, como é que vai se dar depois a administração disso, né? Quem é que vai cuidar? E cuidar, eu digo mesmo, o dia a dia ali, a zeladoria da coisa, como é que a prefeitura vai disponibilizar isso para a manutenção desse espaço? Importantíssimo isso, porque é claro que a gente não pode só fazer a unidade e largar, né? É uma população que depende de uma atenção bastante especial e cuidadosa. Então, a empresa que ganha a PPP, ela, além de construir, vai fazer a gestão predial e a gestão ali dos serviços
limpeza, segurança, portaria, manutenção de áreas ajardinadas e tal. Mas o serviço de gestão social, quer dizer, fazer o acompanhamento dessas pessoas, capacitar elas para viver ali em conjunto, para viver no prédio, para gerenciar conflito entre os vizinhos, entre os moradores de mesma unidade, para continuar sempre fazendo ali, tentando um contato com as famílias de origem, atendendo a pessoa aí na busca de documento, na busca de trabalho, na capacitação profissional, na escolarização, no atendimento de saúde. Todo esse serviço social vai ser feito por uma organização da sociedade civil que vai fazer o gerenciamento social dessa unidade. Então, a gente vai ter tanto a parte predial de serviços de zeladoria feitas pela empresa que ganhar a concessão, como a gente vai ter a contratação de uma organização da sociedade civil para fazer o atendimento social dessas pessoas e o acompanhamento delas. Alexis, a Prefeitura abriu um chamamento público que vai até 31 de janeiro, depois ainda precisa revisar, lançar um edital, ainda vai tempo. Mas efetivamente, chave na mão, pronto, quando é que esses moradores vão poder entrar nesses locais, fazer o uso dessas acomodações? Qual que é a previsão? Olha, esse que a gente está lançando aqui é uma das iniciativas, né? Temos outras aí em andamento, através de outras modalidades. Essa daqui, a gente está publicando agora consulta pública. A ideia é soltar o edital ali em fevereiro, que é o tempo da consulta pública, né? Colher aí as contribuições, fazer as correções, e aí publica o edital ali. Tem um período aí para começar a obra no ano que vem. E a obra, aí vai depender do método construtivo que a empresa oferecer, né? Mas a expectativa é que tenha aí mais um ano de obra e a gente possa aí em 2023 estar com essas unidades prontas. Mas temos outras iniciativas com prédios próprios, com prédios já existentes, que a gente vai conseguir lançar também antes disso. Esse aqui é uma estratégia bem inovadora aí de PPP para oferta de moradia social. Isso é uma medida muito inovadora, a cidade nunca fez uma concessão desse tipo. Então, início de 2023, já que você citou essa questão da iniciativa privada, aproveite seu cargo também como secretário da Secretaria de Governo, né, secretário executivo de projetos. A ideia é que a Prefeitura faça outras ações com a iniciativa privada para tentar driblar esse problema que hoje enfrenta com um alto crescimento de moradores de rua? Sim, uma das diretrizes do nosso programa é essa cooperação com o setor privado e com outros governos, outras prefeituras da Grande São Paulo, o governo do estado está aí também trabalhando junto com a gente, oferecendo novos equipamentos e serviços. A gente está dando o cartão gratuito para morador de rua comer nas unidades do Bom Prato. É uma colaboração grande com o governo do estado e colaboração com a iniciativa privada. A PPP é uma delas, né, para poder construir unidades. A gente vai ter outras aí formas da iniciativa privada construir por conta própria e a gente só alugar. A gente vai ter outras formas aí de fazerem retrofit em imóveis antigos e alugar para a gente. Temos vários outros tipos de iniciativas que foram regulamentados aí por um programa da Secretaria da Habitação, que é o Pode Entrar, e que a gente vai usar aqui também para a população de rua, para oferecer moradia para a população de rua. Sim. Então, são várias formas que a iniciativa privada vai poder ajudar a cidade a resolver esse problema tão sério. A gente fecha essa entrevista com uma pergunta do nosso produtor do Manhã Bandeirantes, João Rossetti. Manda lá, João. Secretário, tudo bem? Eu fiquei com algumas dúvidas aqui sobre esse modelo de habitação que você falou que não tem pagamento de aluguel, né? Eu queria saber assim, quanto tempo essa pessoa vai poder ficar, vai ter alguma contrapartida e o mais importante, né? Caso ela tenha que ser despejada, como garantir que ela não volte para a rua, né? Que não volte para aquela mesma situação que ela encontrou antes de chegar nessa habitação? Bom dia, João. Muito boa pergunta. A gente tem aí pessoas em situações diferentes, né? A gente vai ter unidades de moradia rápida, que é temporária, para pessoa, essa ajuda para a pessoa que caiu na rua há pouco tempo. Ela foi parar na rua há pouco tempo, ela até outro dia tinha casa, tinha trabalho,
e a gente consegue ir e ter mais giro, vamos dizer assim. As pessoas conseguem mais rapidamente se reconstituir autônoma, né? Consegue ter autonomia para ter moradia própria em menos tempo. E as unidades para pessoas que a gente chama de em situação crônica de rua. Ela está na rua há muitos anos já. Então, para essa daí, a gente não tem uma estratégia com um tempo curto de duração. A gente não espera que essa unidade fique tendo tanto giro, vamos chamar assim, né? Ela vai entrar nessa unidade e é muito provável que ela fique lá durante muito tempo e possivelmente até a vida toda. Então, não é todo mundo, não é toda unidade que tem a mesma regra, tá? A gente vai ter unidades de moradia rápida, para a gente ter um maior volume de condição de tirar a gente da rua, para elas não se tornarem crônicas, e uma outra estratégia para uma população de rua aí que está cronificada na rua. E posso te dizer que as experiências internacionais de Housing First, na verdade, estão muito mais voltadas para esse público que está na rua há muito tempo. É o caso lá da Finlândia, que é aquele grande sucesso que saiu na mídia aí, né? O Housing First da Finlândia, que foi um sucesso, é para esse tipo de público que está na rua há muito tempo. Então, igual os centros de acolhida hoje não cobram para acolher a pessoa, é um serviço gratuito que a prefeitura oferece, também teremos as unidades aqui que também não cobram, porque você não tem condição de cobrar de uma pessoa que não tem renda. Pelo contrário, o que a gente vai ajudar ela é a ter um teto, a se organizar, para que ela volte a ter capacidade de gerar renda e se pagar pela própria subsistência. E algumas unidades para pessoas que já têm uma capacidade de renda, e aí eu posso te dizer, com base no censo de 2016, que é o último censo aí de população de rua que a gente tem, de 2019, que o 80% da população de rua tem alguma renda. E aí eles podem, então, isso pode ser um grande estímulo para que eles busquem cada vez uma condição melhor. Então ele começa a pagar um aluguel subsidiado para ele ter uma unidade em que ele divide o banheiro, a cozinha com menos gente, ou até individual. E com isso a gente consegue estruturar aí uma escalada de autonomia, de busca de reencontro com a sua dignidade, com a sua capacidade de gerir a própria renda, trabalho e cuidar da sua família. Quero agradecer ao secretário executivo de Projetos Estratégicos da Secretaria de Governo, Alexis Vargas, a Prefeitura de São Paulo, então lançando esse projeto para a população de rua paulistana. Muito obrigado, Alexis, um bom Natal e uma boa implantação desse projeto aí, que possa ser mesmo um caminho para começar a resolver a situação dessa população tão necessitada que precisa de mais de um apoio da mão do poder público para poder reorganizar a vida. Muito obrigado, viu? Alexis, boas festas, viu? Um bom Natal para vocês, agradeço muito, Capriotti, Bruna, João, e para todos os ouvintes, um excelente Natal para todos. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Agora